É com muito prazer que eu gostaria de cumprimentar a todos os irmãos, amigos internautas que estão ligadinhos na nossa programação, descobrindo os enigmas da Bíblia. Estamos na segunda série deste programa e é uma alegria poder contar com os internautas aí que estão aí mandando seus recados, suas perguntas através do Facebook, do Twitter. E o Facebook você pode acessar ali, conferencistaadão@gmail.com, e mandar ali as suas perguntas, seus questionamentos. Não esqueça de acessar o YouTube que é adãozinhos@gol.com.br, e você pode acessar ali o YouTube e ver ali os vídeos que estão. Eu estou postando, já postei 70 vídeos e agora tem mais uma série que são mais ou menos uns 40 vídeos, vai ser um total então de 110 vídeos, de diversos temas, diversos assuntos. Aquele assunto que você sempre teve dúvida, pode ter certeza que terá um vídeo ali explicativo sobre cada tema. E principalmente os temas mais abordados hoje, o mais que traz mais dúvida para várias pessoas, podemos dizer assim, do mundo todo. Hoje nós temos uma pergunta que algumas igrejas creem de uma forma, outras igrejas creem de outra forma, mas nós sabemos que a palavra de Deus é uma só e nós devemos ensinar a verdadeira palavra de Deus. E antes de eu falar sobre o tema, é claro que por que existe esse tipo de dúvida e questionamento? É que numa igreja onde tem diversos membros, nem todas as cabeças, os pensamentos são iguais. Um crê de uma forma, outro crê de outra forma. Às vezes o mesmo assunto alguém leu e entendeu diferente. Por isso que tem essas questões de vários ministérios, várias igrejas hoje consideradas como seita que pregam heresia. Porque a partir do momento que a gente ensina a palavra de Deus e outro distorce a ser diferente, ele está pregando heresia. E a pergunta hoje é então, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Todas as pessoas que não servem a Jesus, se fizéssemos uma pergunta como essa, por exemplo, você já ouviu falar de Jesus? Se a gente fizesse a pergunta para ele, você já ouviu falar de Jesus? Será o que essa pessoa responderia? Quem sabe a maioria diria assim, Jesus é filho de José, filho de Maria. Outros diriam assim, Jesus é o filho de Deus. É importante nós entender que não somente nos nossos dias, mas até no tempo de Jesus, já existia pessoas que seguiam até inclusive a Jesus, mas que não sabiam quem era Jesus de verdade. Por isso que lá no livro de Mateus, no capítulo de 16, verso 13 a 16, Jesus também fez uma pergunta. Dessa forma, as pessoas, inclusive os discípulos, o próprio Jesus fez essa pergunta assim, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo aí fora que eu sou? Eles disseram, um deles disseram, eles dizem que é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros até dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus disse assim, e vós, o que vocês dizem que eu sou? Seria a mesma coisa que você perguntar para alguém que está contigo, um colega teu, e você perguntar para ele, o que as pessoas da sociedade estão falando de mim aí? Assim, o que eles estão dizendo de mim? O que eles acham de minha pessoa? Aí talvez alguém vai dizer, olha, uns dizem que você é um pouco durão, outros dizem que você é uma pessoa gananciosa, outros dizem que você é uma pessoa trabalhadora, honesto.
E aí você diz, e você, o que diz de mim? Aí será, o que essa pessoa vai dizer de você? Quem sabe poderá dizer, por estar na tua frente, vai dizer, você é uma pessoa boa. Para mim, você é uma excelente pessoa. E Jesus fez essa pergunta para os discípulos, e vocês que estão seguindo, que estão junto comigo, o que vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? Aí Simão Pedro, o apóstolo Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o nosso Salvador. Eu faço também essa mesma pergunta a você hoje. Quem diz ser o Filho do Homem? O que Jesus é para você? O que Jesus representa para você? O que Ele representa na tua vida? O que Ele representa para a tua família? Para você entender o plano de Deus na tua vida, primeiramente você tem que crer que Ele é o teu Salvador. Primeiramente, você tem que saber o que Ele representa para você. Só saber que Jesus existe e que o Filho de Deus existe não é o suficiente para ser salvo. Porque saber que Jesus existe, tem um monte de seitas aí que sabem que Jesus existe, mas infelizmente muitas pessoas não servem a Jesus como deveria ser. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas não andam com Jesus. Tem pessoas que dizem ser crente, mas nega Jesus. Tem pessoas que dizem ser cristão, que querem subir ao céu, mas quando encontra alguém na rua, passa de largo e nem olha, e nem diz oi, nem diz a paz do Senhor. Nem diz bom dia, nem boa tarde, porque sem vergonha do Evangelho de Jesus, sem vergonha de dizer que é crente. Muitos vão para a igreja, nem a Bíblia carrega debaixo do braço ou nas mãos, porque tem vergonha de dizer que é cristão. Saber que Jesus existe, tem muitos que sabem. Então não resolve nada. Saber tudo isso não resolve nada. Uma das grandes verdades é que quando as pessoas conhecem a Cristo, seja na igreja, seja fora dela, sabe o maior problema? É que nem todas são orientadas a respeito de uma comunhão permanente com Deus. Elas não são instruídas de como Jesus pode se tornar o Salvador dela. O que elas devem fazer? Elas são trazidas a um relacionamento com Deus que garante a sua salvação eternamente. Ou seja, a salvação dela está segura a partir do momento que ela aceitou Jesus. E muitas delas, sem nem um compromisso sério, concreto com Jesus, acham que já estão salvas. Só porque vieram para a igreja e aceitaram Jesus. Muitas pessoas aceitaram Jesus, mas acham que aceitaram uma religião. E estão indo na igreja, às vezes por conveniência, outros encaram como uma simples comunidade de amigos em busca dessas festas que fazem por fora. Mas são coisas que não transformam de verdade. Bem poucas dessas pessoas tiveram, na verdade, um novo nascimento. Bem poucas dessas pessoas entenderam de fato o valor pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário para lhe garantir a salvação. E por isso levam a vida da forma que acham melhor, sem nenhum compromisso com o Salvador da sua alma. A grande verdade é que todas as pessoas, seja católica, evangélica, espírita, enfim, se perguntar, você quer ser salvo? Todas elas vão responder, sim, eu quero. Mas você tem certeza da sua salvação? O que essa pessoa vai responder para você? Essas pessoas talvez nos diriam assim, eu sou bonzinho, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, eu rezo, eu oro, eu já aceitei a Jesus como meu Salvador. E agora eu estou salvo. É como se diz, Jesus pagou o preço do meu pecado e eu aceitei a Ele, e agora não preciso fazer mais nada. Eu faço caridade, eu dou esmola, eu
Eu estou certo da minha salvação. Quem sabe alguém diria isso? E é com base nesse princípio é que nós vamos começar a entender a partir de agora o que devemos fazer para ser salvo. Você ter uma religião não salva. Você simplesmente por dar esmola, caridade, não está salvo. Por você frequentar uma igreja não quer dizer que você está salvo. Nós vamos aprender agora que para ser salvo precisamos de muito mais. Muitos pensam, eu sou religioso, eu vou à missa aos domingos, ou de repente, eu vou nos cultos, eu dou o meu dízimo, eu dou oferta, eu dou esmola, eu não faço mal a ninguém, então eu já estou salvo. Eu conheço pessoas que vão às missas já desde a sua infância, já estão com a idade avançada. Você pergunta, você tem certeza da sua salvação? Ela diz, olha, eu sou religioso. Mas aonde que está escrito na Bíblia que para subir ao céu tem que ser religioso? Para subir ao céu você tem que ser, primeiramente, temente a Deus. Depois você tem que ter um caráter transformado, uma vida transformada. O teu agir, o teu proceder, o teu falar, o teu andar, o seu testemunho tem que condizer com aquilo que você prega, com aquilo que você ouviu, com aquilo que a Bíblia diz. Então nós vamos ver por dentro da palavra de Deus o que precisamos fazer para ter certeza da nossa salvação. Todos nós queremos um dia ir ao céu, mas para chegar ao céu só tem um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Lá no Evangelho de São João, o próprio Jesus disse, no capítulo de número 14, versículo 6. Versículo conhecido que talvez até pessoas que não frequentam a igreja já ouviram falar. Talvez em algum culto evangelístico ou algo parecido. A Bíblia diz assim, até inclusive uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, Senhor, porque Jesus tinha falado que ia morrer, ia cumprir seu ministério, ou seja, sua missão na terra, já tinha chegado a hora que ele deveria morrer, porque foi para isso que ele veio, morrer pelo pecado da humanidade. E aí os discípulos disseram para ele, para onde você vai? Como nós vamos saber o caminho? Então Jesus disse assim, eu sou o caminho, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, ninguém vai chegar ao céu se não for através da minha pessoa. Vocês para chegar ao céu, vocês vão ter que me aceitar como Salvador e seguir as minhas regras, os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E meu Pai o amará. E nós iremos a Ele e faremos nele morada. Está falando dele, da pessoa do Espírito Santo. Então nós vivemos em dias em que muitos tentam construir caminho para chegar ao céu. Mas por mais bonito que seja o caminho dessa pessoa, só existe um caminho para subir ao céu. É o caminho do céu, continua sendo o de Jesus. O céu existe, o céu é real. Agora nem todo caminho chegará ao céu. Não é por caminho que o homem construiu que chegará ao céu. É pelo caminho que Jesus determinou. Esse caminho, ele já está feito, ele já está traçado. É o caminho que Jesus disse, aquele que se quiser chegar após mim, ou vir até mim, tem que tomar a sua cruz e seguir-me. O caminho que chegará a mim não é um caminho largo, é um caminho estreito. Você, para chegar a mim, você não pode vir com toda a bagagem que você tinha lá no mundo. O caminho é estreito, você vai passar por lugares apertados. A tua bagagem não vai conseguir passar por esse vão dessas pedras, muitas das vezes, que você tem que passar no caminho. É um caminho apertado. Você não vai conseguir passar por ele com um peso nas costas, porque muitas das vezes você tem que subir morro, muitas das vezes você tem que descer morro, muitas das vezes você tem que ultrapassar muralhas.
pular ribanceira. Então toda bagagem você tem que deixar, você tem que vir livre. Você tem que esquecer as coisas do mundo. Tanto que a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor não está, o meu amor não está nele. Quem ama o mundo está amando as coisas daqui, porque quer ficar aqui, mas aquele que quer seguir o meu caminho, ele vai ter que renunciar às coisas do mundo, renunciar os jogos, as bebedeiras, as festas de orgias, tem que abandonar tudo aquilo que impede você de se tornar um bom cristão. Muitos dizem: eu confio nos santos, eu confio em Maria, que intercede por mim, eu confio nos santos, que eu sou devoto, e estão intercedendo por mim. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amigo, com toda clareza: para começo de conversa, nem Maria, nem santo algum intercede por ninguém. Esse foi e continua sendo um ensinamento errado da Igreja Católica. Maria é a mãe de Jesus, sim, mas não tem o direito de interceder por ninguém. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale sobre Maria ou qualquer outro santo que está intercedendo pela humanidade. Alguns católicos até usam o texto de João 2:5, quando Jesus estava naquela festa na Canaã da Galileia, e faltando vinho. Então, em João capítulo 2, verso 3, assim, faltou vinho. Então, faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O versículo 5 diz: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o quanto ele disser. Quando Maria disse a Jesus: acabou o vinho, dá a entender que ela por instante esqueceu que seu filho era o Filho de Deus, ou não conhecia o poder de Jesus. Mas ele mesmo, com o corpo humano, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e ele tinha a natureza divina. Como humano, ele não sabia, mas como divino, ele sabia. Por isso, ele repreendeu Maria, dizendo: que tenho eu contigo? Jesus já sabia, como divino, que tinha faltado vinho. Ele era e é onisciente. Antes de Maria chegar a ele e dizer: acabou o vinho, ele já sabia que tinha acabado. Como humano ele não sabia, mas como Deus ele já sabia. Depois Maria disse: fazei tudo o que ele disser. Os serventes estavam sob a ordenança dela. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, foi o anjo que anunciou a ela. Mas, entenda, ela não está no céu intercedendo por ninguém. A Bíblia é muito clara, queridos amigos e irmãos, talvez te surpreenda o que eu vou falar, mas a Bíblia é muito clara quando diz que os que morreram, os que morrem agora em Cristo, ou seja, salvos, eles estão aguardando o arrebatamento para ressuscitarem e estarem para sempre com o Senhor. Hoje, nem Maria e os apóstolos estão com Jesus. A Bíblia diz, no livro de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar a arrebatar a igreja, essas pessoas que morreram salvos vão ressuscitar no corpo glorioso. E eu e você, se estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós vamos ser transformados do corpo de matéria em corpo espiritual, incorruptível, e vamos encontrar com eles nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, Maria, os apóstolos, os profetas, todos que morreram até o dia do arrebatamento,
não estão permanentes com Jesus. Estão no paraíso, mas não estão permanentes com Jesus. Ou seja, todos os dias intercedendo por alguém na terra que morreu. Não, essa é a função de Jesus, nós vamos ver daqui um pouco. Então os apóstolos estão, e tanto Maria, eles estão no paraíso, aguardando o arrebatamento. Às vezes é bom a gente investigar um pouco, e não crer simplesmente cegamente no que, por exemplo, os padres, ou qualquer líder religioso diz, ou que eles estão ensinando. Devemos refletir sobre a nossa religião. Devemos refletir sobre a nossa doutrina, sobre aquilo que nós estamos crendo. Porque aquele provérbio bíblico tão conhecido, diz a caminho, lá em Provérbio capítulo 16, verso 25, que muitos conhecem, a caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é fim de morte. Às vezes eu penso, eu sou religioso há tanto tempo, eu fui ensinado assim pelos padres, ou pelo meu líder, e eu estou certo. Mas você já parou para ler a Bíblia e pesquisar se realmente o que você aprendeu até aqui estava correto? A melhor maneira de você descobrir não é o que você ouviu de alguém que é o certo, é você pesquisar na fonte para saber se realmente é aquilo. Eles dizem que a Maria está no céu intercedendo, mas não há passagem bíblica que comprove isso. E nem o santo intercede por ninguém. Então, é muito inspiradora essa passagem, de muita valia. Muitas pessoas estão trilhando um caminho errado. Porque desde criança aprenderam assim, aprenderam com seus pais, com os avós. Mas será que eles estavam certos? Você já parou para pensar nisso? Você já leu a Bíblia? Ou já leu na Bíblia para confirmar se realmente é aquilo? Há pessoas que estão andando por certos caminhos, mas estão enganadas, estão erradas. Não é o caminho que Jesus deixou. Você já se examinou a direção que você está andando, o caminho que você está seguindo hoje? Também há aqueles que nem se preocupam com isso, infelizmente. Acham que do jeito que está bom, que seguindo a sua religião, aquilo que aprendeu está bom. Há pessoas que confessam uma vez ou outra, ou vai à igreja uma vez ou outra, às vezes nos domingos, e acham que isso é suficiente. E que não deve se preocupar com o que estão falando aí, com religião, com ler a Bíblia, com que caminho estão seguindo. Mas eu te digo, há caminho que conduz à morte. Há caminho que leva ao inferno e a pessoa pensa que está certo. Então, a Bíblia é o melhor mapa para você seguir o caminho certo. Ela não vai te desviar do caminho certo. O seu líder pode estar seguindo uma tradição religiosa. Isso é bom você seguir. Tradição, eu quero deixar bem claro uma coisa. Costumes e tradições não é bíblico. Não é a Bíblia que disse. Tradição é coisa inventada por alguém, seja por um papa, seja por um líder, há muitos anos, quem sabe há milênios atrás, e que até hoje se continua sendo uma verdade para eles, mas que não tem base bíblica, porque foi algo inventado, de repente para pôr regra, para corrigir alguma coisa, eles colocaram isso até hoje. Hoje, infelizmente, o que o Papa determina, essa é a grande verdade, tudo que se prega ou se adora na Igreja Católica tem uma aprovação do Papa. Uma vez ou outra se vemos falar que foi canonizado tal santo. Pessoas que morreram, humano que morreu, levantaram hoje como santo, canonizaram, fizeram uma capela, estão ali adorando aquela pessoa. Até Tranquedo Neves, que foi um presidente, o que ia assumir com a presidência, morreu. Pessoas que levam acende vela lá, que levam pedido de oração, achando que ele está intercedendo por alguém. Se ele foi para o céu, amém, mas não está intercedendo por ninguém. Se foi para o inferno, pior ainda. Então, somente há um que intercede, a Jesus Cristo, nós vamos ver depois.
Então, quem faz esse tipo de coisa, adorar a ídolo ou canonizar santo, é uma tradição religiosa da Igreja Católica, já desde o 3º e 4º século depois de Cristo. Cada um de nós, queridos e amados irmãos e ouvintes, tem que saber para onde estamos marchando, em que direção estamos indo. Nós nunca devemos confiar cegamente o destino da nossa alma a outra pessoa, a uma religião, a um pastor, a um padre, a um líder, seja o que for. Daremos conta um dia da nossa alma, é nós que vamos dar conta. Agora, eu vou dizer uma coisa, você que é um líder, seja padre, seja quem for, você que é um líder que está ensinando as tuas ovelhas erradas, a Bíblia diz que dará conta. Hebreus 13:17 diz que os líderes religiosos que conduzem a sua igreja à perdição dará conta naquele dia. Então saiba que lidar com pessoas não é lidar com objeto, você dará conta da alma deles sim. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho. Não devemos seguir o caminho que os outros nos oferecem, mas sim o caminho que Jesus nos ofereceu. Por isso teremos que prestar conta, sim, perante Deus, conforme está em Romanos, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta da nossa alma no dia do juízo a Deus. Então, cada um de nós tem que saber o caminho, repito, para onde estamos indo. Você já abriu, por exemplo, alguma vez a Bíblia para testar a sua religião? Para saber se o caminho que você está seguindo é certo? Para ver se realmente o que o teu líder ensinou está certo? A pessoa, por exemplo, pare e pense comigo. A pessoa pode ter uma religião e estar perdida. É como, por exemplo, você já viu pessoas com GPS no carro e se perderam? Isso aconteceu comigo várias vezes já. Porque nem sempre o GPS está atualizado. E assim, a religião é a mesma coisa. Às vezes a pessoa está com o GPS no carro e diz vira à direita, mas às vezes é à esquerda. Para ter uma ideia, eu estava indo sentido a Francisco Beltrão, no Paraná, de Joinville a Francisco Beltrão, e quando eu fui com o GPS que eu tinha comprado recentemente, quando cheguei ali perto de Mafra, Canoinhas, aquela mulher da gravação do GPS dizia vire a próxima direita, mas a BR era para continuar reto, sentido a União da Vitória, aquela região ali. Eu sabia que tinha que seguir reto, eu conhecia o caminho, até ali eu conhecia. Ela dizia vira à direita, mas a direita era uma ribanceira, não tinha nem rua, nem caminho. Então a gente não deve se basear só no GPS, tem que ter conhecimento. Então a religião é mais ou menos assim, tem pessoas que se baseiam como se fosse um GPS. O caminho que me disser é esse, eu vou seguir cegamente por aqui. Você já parou para pensar onde é que vai, se está certo ou não? Às vezes você acha que está no caminho certo, mas você pode estar desatualizado. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quantas pessoas estão no caminho errado porque estão desatualizadas? A Bíblia nunca envelhece. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. Então, quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador está no caminho certo, porque Ele é o caminho que conduz ao céu, que leva à pátria celestial. Então, deixe de estar desatualizado, se atualize, leia a Bíblia, que é a melhor coisa que nós podemos fazer. Muitos querem ser salvos, mas em vez de ter Jesus como seu Salvador, eles têm, como já falei, Maria, Pedro, Paulo e inúmeros outros santos, e acham que estão no caminho certo. Veja o que diz a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança que há no céu e nem na terra, e nem debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou me aborrecem.
Muitos dizem, mas eu não adoro imagem. Mas se você tiver ela na sua casa, já é o suficiente, porque a Bíblia é clara. Não fareis imagem, não te curvarás perante ela. Seria, por exemplo, a mesma coisa um dono de uma fábrica, de uma fundição que fabrica esses itens. Eles também um dia prestarão conta desse crime que eles estão cometendo contra as almas inocentes. Porque quem adora um ídolo hoje, uma imagem, por tradição, porque aprendeu com seus pais, aprendeu com fulano, porque tem sempre aqueles que estão fabricando imagem. E quem fabrica imagem, um dia prestará conta a Deus também. Então a Bíblia diz, não é para fazer imagem, nenhuma semelhança que há no céu, ou seja, nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Maria, nem de João, de nenhum tipo de pessoas que morreram, nem na terra de nenhum tipo de animal, ou de alguma coisa que tenha vida ou não, e nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, daqueles que já morreram. E não é para se curvar perante ela. Lá em Levítico capítulo 26, a Bíblia diz assim, o versículo 1, não fareis para vós ídolos, nem levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra, figura de mão, figura na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Meus queridos irmãos, a Bíblia é muito clara, que você fazer uma imagem, se prostrar perante ela, o salmista diz que quem se prostra perante uma imagem que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, quem adora esse tipo de imagem está se tornando igual a ela, que também tem ouvido, mas não ouve, é verdade, tem pés, mas não anda. É um crime contra a imagem de Deus. É como você, por exemplo, você não crê o suficiente em Deus, você vai ter que juntar mais santos para poder fortalecer a Deus para resolver os seus problemas. Ou seja, é como se Deus fosse surdo, que não ouvisse tuas orações. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, a Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm três atributos. Unipresença, ou seja, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipotente, somente Ele tem o poder nos céus e na terra. Onisciente, Ele conhece os teus pensamentos, até mesmo antes de você orar e pedir a Deus qualquer coisa, Ele já sabe o que você vai pedir. Então, para que se prostrar perante uma imagem, um ídolo, ou qualquer coisa, e dizer, interceda por mim, ó Pai? Se a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único que está intercedendo por nós. Não é Pedro, não é Paulo, nem Maria, nem João. Isso é uma mentira. Isso aí é uma heresia. E eu digo mais. Apocalipse 21:8, o último livro da Bíblia, leia na tua casa. A Bíblia é uma só. Leia na sua casa. Capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, idólatra é aquele que adora imagem, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para quem não sabe o que é idolatria, resumindo tudo, não é nada mais que você tirar os atributos de Deus. Idolatria é você colocar um outro Deus na sua vida além de Deus. É você ter, para chegar a Deus, um intermediário. É você adorar uma criatura feita com mãos de homens, em vez de adorar o Criador. Agora eu pergunto a você, você está no caminho certo ou certo? Se o próprio Deus diz que os idólatras que adoram imagens serão lançados no lago de fogo, medite nisso. Existe muito religioso que, como eu falei, acham que a salvação é muito simples, basta crer em Jesus e já está salvo. Outro diz, eu sou religioso, eu acredito em Deus. Há uma grande diferença entre acreditar em Deus e ter certeza que está fazendo a coisa certa. Então, para concluir essa mensagem, eu quero dizer mais uma vez que para sermos salvos,
temos que ter certeza que estamos no caminho certo. Você tem certeza? E essa salvação dura para sempre. Não basta ouvir a palavra de Deus, não basta ser religioso, é preciso saber se a tua religião está te ensinando a verdade. Porque para ser salvo não é simplesmente frequentar uma igreja, é preciso abrir o coração. É preciso abrir o coração para Deus, ter somente Ele como seu Senhor, suportar a angústia, as aflições, as agruras dessa vida. Você tem que deixar os maus hábitos, os maus costumes, se livrar da idolatria, ter uma mente transformada de verdade, um coração transformado somente pela palavra de Deus, para que venha frutificar em você e você venha dar bom fruto. Para finalizar, o meu apelo final é: abra seu coração para a palavra de Deus. Verdadeiramente deixe Deus transformar a sua vida. Diga a partir de hoje: eu mesmo vou examinar a palavra de Deus. Chega de fazer o que os outros dizem que eu devo fazer. A partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos e queridos amigos, é o manual do cristão para chegar ao céu. Deixe Jesus transformar o teu coração e terá, com certeza, a vida eterna. Somente pelos frutos, a Bíblia diz que conheceremos a árvore. Você procura a partir de hoje dar bom fruto e você verá o que Deus vai fazer na tua vida e na vida da tua família, em nome de Jesus.